Capítulo 19. A nona terça-feira. Falamos de permanência do amor. As folhas começaram a mudar de cor, fazendo do caminho de West Newton uma pintura de ouro e vermelho. Em Detroit, a guerra trabalhista havia estagnado, cada lado acusando o outro de não querer se comunicar. O noticiário da televisão era igualmente desanimador. No interior de Kentucky, 3 homens jogaram pedaços de pedra por cima do gradil de um elevado, quebrando o para-brisas de um carro que passava e matando uma adolescente que ia com a família numa romaria religiosa. Na Califórnia, o julgamento de O.J. Simpson aproximava-se do fim e o país inteiro estava vidrado no assunto. Até nos aeroportos havia aparelhos de televisão pendurados, ligados na CNN, para que os passageiros a caminho dos portões de embarque pudessem se atualizar. Eu tinha tentado ligar para o meu irmão na Espanha várias vezes. Deixei recados dizendo que queria muito falar com ele, que havia pensado muito sobre nós dois. Semanas depois, recebi breve mensagem dizendo que estava tudo bem e que ele sentia muito, mas não queria falar sobre a sua doença. Para o meu velho professor, falar de sua doença não o incomodava. O que o incomodava era estar doente. Depois da minha última visita, uma enfermeira havia introduzido um catéter no pênis dele para drenar a urina para uma bolsa que ficava ao pé da cadeira. As pernas dele requeriam cuidado constante. Ele ainda sentia dor, apesar de não poder mais mexê-las, outra ironia cruel da ela. E se os pés não ficassem a determinada altura dos calços de espuma, era como se alguém o tivesse espetado com um garfo. Em meio a uma conversa, Maury às vezes precisava pedir à visita que lhe erguesse o pé e o deslocasse 2 ou 3 centímetros para a direita ou para a esquerda, ou a cabeça um tantinho também, para que ela repousasse confortavelmente no centro do travesseiro. Pode-se bem imaginar o que significa não ser capaz de mexer a própria cabeça. A cada nova visita, ele me dava a impressão de estar se dissolvendo na cadeira, a coluna tomando a forma da cadeira. Mesmo assim, toda manhã insistia em ser retirado da cama e levado na cadeira para o estúdio, lá instalado entre os seus livros e escritos e o hibisco no parapeito da janela. É sua maneira, ele via algo de filosófico nisso. Incluo isso no meu mais recente aforismo, disse. Quero ouvi-lo. Quando deitamos, ficamos mortos. Sorriu. Só mesmo Maury podia sorrir em semelhante situação. A equipe do Nightline e o próprio Ted Koppel telefonavam frequentemente para ele. Querem fazer outro programa comigo, mas dizem que vão esperar. Esperar o quê? Os seus derradeiros momentos? Quem sabe? Seja como for, não vai demorar. Não fale assim. Desculpe. Não entendo isso de eles esperarem até você chegar às últimas. Você não entende porque cuida de mim. Sorriu e acrescentou. Mitch, eles podem estar me usando para uma pecinha dramática. Não faz mal. E se eu também estiver usando-os? Eles passam minha mensagem a milhões de pessoas. Eu não poderia fazer isso sem eles. É uma espécie de barganha. Tossiu e a tosse transformou-se em longo gargarejo arrastado, que terminou com outra bola de catarro num lenço de papel. Disse a eles que não esperassem muito, porque se demorassem eu poderia não ter mais voz. Quando esse negócio chegar a meus pulmões, dificilmente conseguirei falar. Agora, quando falo muito, preciso descansar. Já cancelei muitas visitas de pessoas que queriam me ver. Tanta gente, Mitch, mas não estou exausto. Se não posso dar-lhes atenção, não posso ser útil a eles. Olhei para o gravador, senti-me culpado, como se estivesse furtando o que restava do seu precioso tempo de fala. Que tal pararmos? Você não vai ficar muito cansado?
Ele fechou os olhos e balançou a cabeça. Parecia estar esperando que a dor silenciosa parasse. Não, disse finalmente. Eu e você temos que continuar. Você sabe que esta é a última tese que fazemos juntos. Nossa última tese. Queremos que seja uma boa tese. Pensei na primeira tese que fizemos juntos na faculdade. A ideia foi de Murray, naturalmente. Ele disse que eu estava em condições de escrever um trabalho que merecesse distinção, o que nunca passara pela minha cabeça. Agora estávamos ali juntos fazendo novamente a mesma coisa, partindo de uma ideia. Moribundo conversa com um homem sadio e lhe ensina o que ele precisa saber. Dessa vez, eu não tinha pressa de acabar. Fizeram-me uma pergunta interessante ontem, disse Murray, olhando por cima do meu ombro para um quadro atrás de mim, uma tabuleta de mensagens que os amigos pregaram ali quando ele fez 70 anos. Cada espaço do quadro tinha uma mensagem diferente. Firme no leme, o melhor está por vir, Murray. Sempre o primeiro em saúde mental. Qual foi a pergunta? Se me preocupa a possibilidade de ser esquecido depois de minha morte. Qual a resposta? Acho que não. Tenho muitas pessoas que se envolveram comigo de forma íntima. E é pelo amor que vivemos, mesmo depois de mortos. Parece letra de música, pelo amor que vivemos. Ele riu. Pode ser, mas... Mitty, todas essas conversas que temos tido, você alguma vez... ouve a minha voz quando está em sua casa? Quando está sozinho? No avião? No carro? Ouço, admiti. Então não vai me esquecer depois que eu morrer. É só pensar em minha voz e eu estarei presente. Pensar em sua voz. Se tiver vontade de chorar, não faça cerimônia. Desde que eu era calouro, Murray tentava me fazer chorar. Um dia desses eu pego você de jeito, ele dizia. Vai sim, eu respondia. Já sei como vai ser o meu epitáfio, disse Murray. Não quero saber de epitáfios. Por que não? Deixam você nervoso? Dei de ombros. Então vamos esquecer o epitáfio. Não, diga como vai ser. Ele estufou os lábios. Pensei numa coisa assim, professor até o fim. Esperou que eu refletisse sobre a frase. Professor até o fim. Que tal? Bom, muito bom. Fiquei gostando do jeito com que Murray se iluminava quando eu entrava na sala. Sei que fazia isso para muitas pessoas, mas ele tinha um talento especial para fazer cada visitante sentir que o sorriso era só para ele. Ah, meu amigão, dizia ao me ver com voz apagada. E não ficava nisso. Quando Murray estava com alguém, entregava-se por inteiro. Olhava a pessoa nos olhos e a escutava como se ela fosse a única no mundo. Como seria melhor se o primeiro encontro do dia fosse assim, e não com o resmungo de uma garçonete, de um motorista de ônibus ou de um chefe. Gosto de estar inteiramente presente, disse Murray. Isso significa estar de fato com a pessoa que está diante de nós. Quando converso com você agora, Mitty, procuro me focalizar somente no que se passa entre nós. Não fico pensando no que dissemos a semana passada. Não fico pensando no que vai acontecer na sexta-feira. Não fico pensando em outro programa que vou fazer com Coppel, nem nos remédios que estou tomando. Estou conversando com você, pensando em você. Lembrei-me de que ele ensinava isso nas aulas de processo de trabalho em grupo na Brandeis. Na época, fiz pouco caso, achando que isso não era matéria de curso universitário. Aprender a prestar atenção? Que importância pode ter isso? Agora vejo que é mais importante do que quase tudo que nos ensinaram na faculdade. Murray fez menção de pegar a minha mão. Dei-lhe a mão e senti uma onda de remorso. Ali estava um homem que, se quisesse, passaria todos os momentos de vigília se lastimando, procurando no corpo sinais de decadência, contando a respiração.
Tantas pessoas com problemas bem menores são tão autocentradas que ficam com o olhar perdido se alguém fala com elas por mais de meio minuto. Elas já têm alguma outra coisa em mente. Telefonar para um amigo, mandar um fax, um amante em quem estão pensando. Só ficam atentas quando o outro acaba de falar, quando então murmuram aham ou tem razão e fingem estar prestando atenção. Parte do problema, Mitty, é que todo mundo tem muita pressa, disse Maury. As pessoas não encontraram sentido na vida, por isso correm o tempo todo procurando-o. Pensam no novo carro, na nova casa, no novo emprego. Depois percebem que tudo isso também é vazio e continuam correndo. Depois percebem que tudo isso também é vazio e continuam correndo. Quando se começa a correr, é difícil reduzir o passo. Nem tanto, disse ele, sacudindo a cabeça. Sabe como faço? Quando alguém quer me ultrapassar no trânsito, quero dizer, quando eu ainda dirigia, eu levanto a mão. Tentou erguer a mão, não conseguiu. Eu erguia a mão como se fosse fazer um gesto insultuoso, depois acenava e sorria. Em vez de fazer o gesto, deixe-os passar e sorria. E sabe o que acontecia? Muitas vezes eles sorriam também. A verdade é que não preciso correr tanto em meu carro. Prefiro aplicar minhas energias nas pessoas. Ele fazia isso melhor do que qualquer outro que conheci. Quem conversava com ele via os seus olhos marejarem quando falava de coisas penosas ou brilharem de contentamento quando lhe contavam uma piada cabeluda. Estava sempre pronto a revelar a emoção que tanta falta faz à minha geração. Somos ótimos em conversa miúda. O que é que ele faz? Onde é que ele mora? Mas ouvir de fato alguém, sem querer vender-lhe alguma coisa, cooptá-lo ou obter dele alguma vantagem social? Onde encontramos isso hoje em dia? Acho que muitas pessoas que visitaram Maury nos últimos meses de sua vida o fizeram não pela atenção que queriam dar a ele, mas pela atenção que queriam dele. Apesar de seu sofrimento e decadência, o velhinho as ouvia do jeito que elas queriam ser ouvidas. Eu disse a ele que ele era o pai que qualquer pessoa gostaria de ter. Bom, disse ele de olhos fechados, tenho alguma experiência nesse campo. A última vez que Maury viu seu pai foi no necrotério. Charlie Schwartz era um homem calado, gostava de ler o seu jornal sozinho ao pé de um poste de iluminação na Avenida Tremont, no Bronx. Toda noite, quando Maury era pequeno, Charlie saía para um passeio depois do jantar. Era um russo de baixa estatura, rosto corado e farta cabeleira grisalha. Maury e seu irmão David olhavam pela janela e viam o pai encostado no poste. Maury desejava que ele voltasse para casa e conversasse com ele e o irmão, mas raramente isso acontecia. O pai não costumava pô-los na cama, nem dar-lhes um beijo de boa noite. Maury jurou que faria essas coisas com os filhos se chegasse a tê-los. Anos mais tarde, quando os teve, fez. Enquanto Maury criava os filhos, Charlie continuava no Bronx. Ainda dava aqueles passeios noturnos. Ainda lia o jornal ao pé do poste. Uma noite, ele saiu depois do jantar. A poucas quadras de casa, foi abordado por 2 assaltantes. O dinheiro, disse um, sacando uma arma. Apavorado, Charlie jogou a carteira no chão e saiu correndo. Correu por várias ruas até chegar aos degraus da casa de um parente e caiu na entrada. Ataque cardíaco. Morreu naquela noite. Maury foi chamado para identificar o cadáver. Tomou um avião para Nova York e foi ao necrotério. Levaram-no ao porão, à geladeira onde ficam os cadáveres. É seu pai? Perguntou o funcionário. Maury olhou o cadáver atrás do vidro.
o cadáver do homem que havia ralhado com ele, que o educara, que lhe havia ensinado a trabalhar, que ficava calado quando Maury queria que ele falasse, que disse a Maury para esquecer as lembranças da mãe quando ele queria compartilhá-las ao mundo. Ele confirmou com uma inclinação da cabeça e se afastou. O horror daquela sala, ele contou mais tarde, apagou dele todas as outras funções mentais. Só foi chorar dias depois. Mas a morte do pai preparou Maury para a sua própria morte. De uma coisa ele sabia. Haveria muitos abraços, beijos, conversas, risos e todas as despedidas a que se tem direito. Tudo o que ele desejaria ter tido com o seu pai e sua mãe. Quando chegasse o momento final, Maury queria todos os entes queridos à sua volta, sabendo o que estava acontecendo. Ninguém iria receber um telefonema ou um telegrama, nem precisaria olhar através de uma vidraça num porão frio e lúgubre. Numa floresta tropical sul-americana, existe uma tribo chamada Dezana, que concebe o mundo como uma quantidade fixa de energia que flui entre todas as criaturas. Cada nascimento deve, portanto, engendrar uma morte, e cada morte engendra outro nascimento. Assim, a energia do mundo mantém-se inteira. Quando caçam para comer, os Dezanas sabem que os animais que abatem deixam um vácuo no mundo espiritual. Mas esse vácuo será preenchido, acreditam eles, pelas almas dos caçadores Dezanas quando morrem. Se ninguém morresse, nem pássaros nem peixes nasceriam. Gosto dessa concepção. Maury também. Quanto mais perto ele chega do adeus, mais pressente que somos todos criaturas de uma mesma floresta. O que tiramos, devemos repor. Nada mais justo, diz ele. Capítulo 20. A 13ª terça-feira. Falamos de casamento. Levei uma visita para Maury, minha mulher. Desde o primeiro dia do nosso reencontro, ele me perguntava: quando vou conhecer Janine? Quando é que você vai trazê-la? Fui sempre dando desculpas até o dia em que telefonei para saber como ele passava. Maury demorou algum tempo para chegar ao telefone e, quando chegou, percebi pelos ruídos que alguém chegava o fone ao ouvido dele. Ele não podia mais pegar e erguer o fone sozinho. Olá, disse ele ofegante. Como vai meu treinador? Ouvi a respiração dele. Mitty, o seu treinador não está essas coisas. Ele já não conseguia dormir. Precisava de oxigênio quase todas as noites. Os acessos de tosse agora eram um tormento. Podiam durar 1 hora e ele nunca sabia se conseguiria parar. Ele sempre disse que morreria quando a doença alcançasse os pulmões. Estremeci ao pensar que a morte dele estava muito perto. Vou aí terça-feira, eu disse. Até lá você vai estar melhor. Mitty, diga. Sua mulher está aí? Ela está ao meu lado. Passe o telefone para ela. Quero ouvir a voz dela. Acontece que sou casado com uma mulher dotada de muito mais bondade intuitiva do que eu. Mesmo não conhecendo Maury, ela pegou o telefone. Eu teria sacudido a cabeça e dito, não estou. E num instante já estava ligada com o meu velho professor como se fossem antigos colegas de universidade. Percebi isso, apesar de só ouvir aham. Mitty me disse, obrigada. Quando desligou, ela disse, na próxima vez vou também. Foi assim. Estávamos no estúdio dele, cada um de um lado da espreguiçadeira. Maury era um flertador inofensivo, segundo ele mesmo. Frequentemente parava para tossir, mas parecia encontrar novas reservas de energia com a presença de Janine. Você é de Detroit? Perguntou ele. Sou,
disse Janine. Lecionei em Detroit por 1 ano, no fim da década de 40. Tenho uma história engraçada a esse respeito. Parou para soar o nariz. Atrapalhou-se ao pegar o lenço de papel. Ajudei-o, ele assoou fracamente. Apertei o lenço delicadamente contra o nariz dele, depois o retirei, como faz uma mãe com um filhinho. Obrigado, Mitch, disse e olhou para Janine. Meu ajudante. E que ajudante? Janine sorriu. Voltando à história. Havia um bando de sociólogos na universidade e jogávamos pôquer com outros professores, entre eles um cara que era cirurgião. Uma noite, depois do jogo, lhe disse: Maury, quero ver você trabalhando. Ótimo, eu disse. Então ele foi a uma aula minha e ficou me olhando ensinar. Quando a aula terminou, ele disse: Muito bem, agora que tal me ver trabalhar? Vou operar esta noite. Para retribuir o favor, aceitei. Ele me levou ao hospital. Lave as mãos, ponha uma máscara, vista um jaleco, disse ele. Quando dei por mim, estava ao lado dele na mesa de operação. Na mesa, uma senhora nua do busto para baixo. Ele pegou uma faca e foi cortando, zip, zip, sem mais nem menos. Aí, Maury levantou um dedo e girou-o no ar. Eu fui ficando assim, a ponto de desmaiar. Todo aquele sangue. A enfermeira ao meu lado disse: Algum problema, doutor? Respondi: Não sou doutor, coisa nenhuma, quero sair daqui. Eu e Janine rimos, Maury riu também, com o máximo de espontaneidade, considerando-se as suas limitações respiratórias. Era a primeira vez em muitas semanas que eu o ouvia contar uma história assim. Que estranho, pensei. O homem que quase desmaiou um dia, só de ver a doença de outra pessoa, agora suportava com bravura a sua. Connie bateu à porta e avisou que o almoço estava pronto. Não era a sopa de cenoura, os bolinhos de legumes e a pasta grega que eu havia levado aquela manhã do mercado. Eu agora procurava as comidas mais fáceis de mastigar e engolir, e mesmo assim elas ficavam acima da capacidade de Maury. Ele já estava comendo quase só alimentos líquidos. Charlotte transformava quase tudo em purê de baixa consistência. Ele era alimentado por um canudo. Eu ainda fazia compras toda semana e chegava com as sacolas para mostrar a Maury, porém era mais para ver a expressão do rosto dele. Quando eu abri a geladeira, havia uma grande quantidade de embalagens de comida. Acho que, no fundo, esperava que um dia ele voltasse a comer um almoço de verdade em minha companhia, eu olhando seu jeito desmanzelado de falar, mastigando fragmentos de comida pulando alegremente da boca. Era uma esperança absurda. Sabe, Janine, disse Maury. Ela sorriu. Você é linda. Me dê a mão. Ela deu-lhe a mão. Mitch me disse que você é cantora profissional. Janine confirmou. Uma grande cantora. Oh, não, disse ela rindo. Isso é ele quem diz. Maury ergueu as sobrancelhas. Pode cantar alguma coisa para mim? Estou habituado a ouvir alguém fazer esse pedido a Janine desde que a conheço. Quando as pessoas ficam sabendo que alguém ganha a vida cantando, sempre pedem a ela para cantar alguma coisa. Reservada quanto ao seu talento e perfeccionista quanto a condições, Janine nunca atende a esses pedidos. Recusa-se delicadamente. Era o que eu esperava agora. Mas ela começou a cantar. The very thought of you, and I forget to do the little ordinary things ever wanted to do. Era um sucesso dos anos 30, de autoria de Ray Noble,
que Janine cantou docemente olhando para Maury. Mais uma vez fiquei pasmo com a capacidade que Maury tinha de extrair emoção de pessoas que em geral a bloqueiam. Ele fechou os olhos para absorver a música. À medida que a bela voz de minha mulher enchia o ambiente, um sorriso ia crescendo no rosto de Maury. E se o corpo dele era inerme como um saco de areia, quase se podia vê-lo dançando por dentro. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just a thought of you, the very thought of you, my love. Quando ela terminou, Maury abriu os olhos e as lágrimas rolaram por seu rosto. Durante todos os anos em que ouvi minha mulher cantar, nunca a tinha ouvido como cantou para Maury. Casamento. Quase todos os meus conhecidos tinham problemas nesse setor. Alguns tinham problemas para entrar, outros para sair. Minha geração encarava o assunto como se fosse um crocodilo originário de algum brejo. Habituei-me a ir a casamentos, cumprimentar os noivos e ficar um tanto surpreso quando vi o marido poucos anos depois em um restaurante em companhia de uma mulher mais jovem, que ele me apresentava como uma amiga. Já me separei de fulana, acrescentava. Por que temos tais problemas? Perguntei isso a Maury. Tendo levado 7 anos para pedir Janine em casamento, fiquei me indagando se as pessoas de minha geração não estariam sendo mais cuidadosas do que as que vieram antes, ou quem sabe mais egoístas. Bem, tenho pena de sua geração, ele disse. Nesta cultura é muito importante estabelecer uma relação amorosa com alguém, porque de um modo geral a cultura não nos dá isso. Mas a rapaziada de hoje ou é muito egoísta para entrar numa relação amorosa verdadeira ou corre para o casamento e 6 meses depois se divorcia. Eles não sabem o que querem em um parceiro, nem sabem quem eles são. E, sendo assim, como podem saber com quem estão se casando? Deu um suspiro. Em seus anos de professorado, ele foi conselheiro de muitos amantes infelizes. É triste porque é muito importante amar alguém e ser amado. É fácil compreender isso, principalmente numa fase como esta em que estou, com uma deficiência de saúde. É ótimo ter amigos, mas os amigos não estarão aqui numa noite em que tuço muito e não durmo, e preciso de alguém para ficar ao meu lado, me dar força e me prestar ajuda. Charlotte e Maury, que se conheceram quando estudantes, estavam casados há 44 anos. Eu os observo agora quando ela lembra a ele a hora de tomar remédios, ou acaricia-lhe o pescoço, ou fala sobre um dos filhos. Trabalham como uma equipe, muitas vezes não precisando mais do que um olhar silencioso para compreender o que o outro pensava. Charlotte é uma pessoa particular, própria, diferente de Maury, mas sei quanto ele a respeita. Às vezes, quando conversávamos, ele dizia: Charlotte pode não gostar se eu revelar isso. E encerrava a conversa. Eram as únicas ocasiões em que ele se fechava. Uma coisa aprendi sobre o casamento, disse ele. É como se nos submetêssemos a um teste. Descobrimos quem somos, quem a outra pessoa é e como nos entrosamos ou não. Existe algum processo para saber se um casamento vai dar certo? As coisas não são simples assim, Mitch, respondeu ele sorrindo. Eu sei. Mesmo assim, há algumas normas aplicáveis a amor e a casamento. Se não respeitamos a outra pessoa, vamos ter muitos problemas. Se não sabemos ceder aqui e ali, vamos ter muitos problemas. Se não conseguimos falar abertamente sobre o que está acontecendo entre os dois, vamos ter muitos problemas. E se não tivéssemos um conjunto de valores em comum com a outra pessoa, vamos ter muitos problemas. Os valores devem ser semelhantes.
Sabe qual é o mais importante desses valores, Mitty? Diga. Acreditar na importância do seu casamento. Respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Pessoalmente, suspirou com os olhos ainda fechados. Considero o casamento uma coisa muito importante e quem não o tentar não sabe o que está perdendo. Encerrou o assunto citando o poema que tinha na conta de uma prece. Amem-se ou pereçam. Muito bem. Tenho uma pergunta, digo a Murray. Os dedos descarnados seguram os óculos caídos no peito, que se enche e murcha a cada respiração dificultosa. Faça a pergunta. Lembra-se do livro de Jó, da Bíblia? Jó é um homem bom, mas Deus o faz sofrer para testar-lhe a fé. Me lembro. Tira-lhe tudo o que tem, casa, dinheiro, família, saúde. Adoece-o para testar-lhe a fé. Isso, para testar-lhe a fé. Fico imaginando. Imaginando o quê? O que é que você acha disso? Murray tosse violentamente, as mãos trêmulas caem para os lados. Acho que Deus exagerou, disse sorrindo.